Olha, pessoal, o mundo do futebol ele não dá voltas, ele capota, hein? Olha, essa notícia aqui eu não podia deixar de comentar isso, né? É a notícia do dia pra eu ver, né? Mais do que a Champions do Guardiola e do City, né? Mais do que qualquer coisa. Paulo Sousa pode ser o novo técnico da Napoli. Olha, vou ser sincero, informação de Gianluca Di Marzio. Eu não tô comentando qualquer rumorzinho de tutomercado, né? Que são aqueles sites que acerta uma, erra duas, entende, né? A gente tá falando do jornalista de transferências e de notícias relacionadas a futebol mais confiável da Europa ao lado do Fabrício Romano, Gianluca Di Marzio. Então, assim, Gianluca Di Marzio que cravou a renovação do Mbappé com o PSG, cravou um monte de transferências, é um jornalista extraordinário, né? E ele tá falando que a chance do Paulo Sousa ser o técnico da Napoli é muito grande, né? Eles negociaram com o Luiz Henrique e não se encaixou com as ideias do De Laurentiis, o Paulo Sousa sim. Não é brincadeira, tá, gente? O Luiz Henrique não foi escolhido. O De Laurentiis, isso é a mídia falar que não tinham a mesma visão, né? E pelo visto o Spalletti também acabou saindo por causa disso, por causa do De Laurentiis, né? Isso mostra que, assim, presidentes de clube podem até ser trunfos em certos aspectos, mas eles podem ser problemas em outros, né? E o De Laurentiis, por mais que ele comande bem a Napoli, consiga vender muito bem seus jogadores e, é claro, né, consiga conduzir o time com boas diretorias de futebol que fazem contratações espetaculares e com um orçamento muito menor, façam a Napoli bater de frente com um trio de ferro italiano, né? Ele com técnicos, vamos ser sinceros, é uma relação tóxica e não é de hoje, né? Talvez por isso que o Sarri demorou tanto tempo, porque ele já está acostumado com a toxicidade. Mas falando sobre Paulo Sousa na Napoli, nessa possibilidade, né? Primeira coisa a falar, né? Uma diferença de nível um pouquinho maior, né? Em relação ao Flamengo, né? Você sair de um, por exemplo, né? Um Bruno Henrique, um Cebolinha para um Kvaratskhelia, né? Sair do Gabigol para um Victor Osimhen, né, gente? É um nível muito maior, né? E olha, eu ouso dizer que é mais fácil trabalhar com o Osimhen do que com o Gabigol. Do jeito que o Gabigol se comporta lá, eu acho que ele é um cara mais difícil de trabalhar do que um atacante world class, né? Mas falando agora, né, eu acredito que o trabalho bom dele na Salernitana é o fato de que é uma equipe de baixo escalão e jogadores que entendem perfeitamente quem eles são. Então, assim, como não há uma questão de o time ser campeão e tudo isso, há uma pressão menor de resultados, obviamente há uma pressão para que ele se mantenha na primeira divisão, mas é mais fácil de conseguir conquistar o elenco, colocar as ideias. São jogadores que com certeza vão estar muito mais abertos a os planos táticos do técnico, até porque eles sabem que isso que pode ser o diferencial do time ir para a segunda divisão de novo ou permanecer na primeira. Eu acho que por isso que o Paulo Sousa teve sucesso na Salernitana. É um time com menos ego. No Flamengo ele estava lidando com egos muito grandes, jogadores que sabem o seu nível técnico e que não gostam de ficar no banco, como foi o caso do Pedro em várias oportunidades, né? Como é o caso de vários dos meio-campistas, dos atacantes, entendem? Nenhum deles gostam de ficar sem tempo de jogo, não gostam de ficar fora de suas posições naturais. E às vezes, quando eles não compram a ideia dos técnicos, eles não vão ajudar o negócio a ir para frente, né? Seja ali pelo uma conduta de vestiário que não seja das mais adequadas, seja por X e Y. Eu acho que ele não tem a qualidade, o estofo para treinar um time com egos muito grandes. E aí que fica a minha pergunta: ele está preparado para um time como a Napoli? Esse é o ponto A da minha pergunta. Porque assim, por mais que eu acho que não são jogadores difíceis de trabalhar, né? Parecem jogadores bem tranquilos, isso é um aspecto interessante. O Osimhen pode ser um cara que disputasse a chuteira de ouro, mas me parece ser um cara tranquilo de trabalhar, que Kvaratskhelia idem, entende? São parecem esses caras assim muito profissionais e que vão respeitar o técnico. Mas eles estão treinando com o Luciano Spalletti, que é um dos melhores técnicos da Itália. Sendo Spalletti, você vai para o Paulo Sousa, que certamente é um técnico inferior. Não precisa ser um gênio para perceber isso. Se os desempenhos não são o mesmo, né? Eles vão olhar para o técnico, olhar a queda de desempenho. Como é que fica a situação, né? Porque eles podem sentir, olha, a gente estava melhor antes, talvez seja melhor contratar outro técnico, mesmo que haja menos ego nesse elenco da Napoli, né? A gente ainda está falando de um elenco extremamente competitivo e que acabou de ser campeão italiano e sabe do potencial que tem. O segundo ponto não tem técnicos melhores no mercado? Só o Luiz Henrique. Será? O Luiz Henrique está disposto a assinar com o seu time e você diz não? Eu fico pensando nisso, né? É o segundo time dizendo não pro Luiz Henrique. Será que ele é chato desse jeito, né? O que faz os times negarem o Luiz Henrique para técnicos inferiores, né? Eu não preciso aqui gastar um vídeo para falar porque o Luiz Henrique é melhor que o Paulo Sousa, né? Eu espero não ter que fazer isso, né? O Pochettino dá para fazer um videozinho, né? Mas é assim, também é meio óbvio, né? Que o Luiz Henrique é mais técnico. Agora, a questão é negar o Luiz Henrique, não ir atrás de outros técnicos para Paulo Sousa, sério?
É algo que, assim, fica difícil de entrar na minha cabeça, né? O Paulo Sousa é a melhor opção de mercado para um time como a Napoli, né? Um time que acabou de ser campeão italiano, porque tá longe de ser uma equipe que você, podemos dizer, né? Tem, assim, dificuldade de arranjar um novo comandante. Todo mundo vê isso como uma grande oportunidade. Não treinar jogadores ruins. Tem um elenco excelente na Napoli, boa profundidade, muita ética. É um time, assim, muito bem estruturado. Muita gente sonharia em ter um elenco da qualidade da Napoli, né? Eu fico pensando, será que o Jorge Jesus diria não? O Jorge Jesus, a meu ver, é um técnico melhor que o Paulo Sousa. Se ele está à altura de ser campeão italiano, é outra história. Eu acho o Spalletti na fase atual melhor. Mas a questão é, Paulo Sousa, a meu ver, é bem inferior, né? Então, assim, essa é a questão que eu coloco, né? Paulo Sousa, a melhor escolha para Napoli mesmo, né? Se ele for bem mesmo, isso vai realmente me surpreender. Eu não espero dele, né, um cara que vai conduzir a Napoli ao título. Até acho que do jeito que está a situação agora, eu posso cravar meu favorito ao título, a Inter de Milão. Acho que a Inter de Milão, se fizer uma boa janela, se tiver umas reposições para quem sair, né? Acho que é um time que tem totais condições de ser campeão italiana. E até porque eu acho que o Simone Inzaghi tem crescido como técnico. Essa segunda metade de temporada dele foi excelente. Então, a ver o que vai acontecer. E vamos ver se a Napoli mantém seus melhores jogadores. Será que a saída de Spalletti e agora a contratação de um técnico que não tem um grande currículo, né? E essa com certeza é a maior oportunidade da vida dele, né? Ele vai treinar a Napoli, atual campeão italiana, jogadores de qualidade que ele nunca chegou perto de ter, né? Gente, todo respeito a Arrascaeta, todo respeito a Pedro e Gabigol, né? Vai Vitor Osimhen, que Kvaratskhelia, né? Esses jogadores aí tem tudo para ser lendas do futebol, né? Então, assim, eu pessoalmente acho que é a chance da vida dele, mas ao mesmo tempo quantos ficam, né? Será que a Napoli vai vender algum tipo de jogador? Vai ter ofertas malucas, né? E assim, ele vai ter condição de levar esse time a uma condição parecida que o Spalletti fez? Para mim, não. E eu acho que isso significa que a Napoli, ao meu ver, deixaria de ser favorita ao título do italiano na próxima temporada. Vamos ver se isso segue para frente. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.